Fernando Diniz convocou a seleção brasileira pela primeira vez e teve grandes novidades na lista, talvez não tantas quanto a gente esperava, mas algumas que com certeza a gente não sabia se estariam ou não nessa primeira convocatória do Diniz. O Brasil tem o seu início de caminhada nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os dois primeiros jogos pelas eliminatórias, sob o comando do técnico do Fluminense e da seleção brasileira, pelo menos até o meio do ano que vem, até a próxima Copa América. O que dá para tirar dessa convocação do Diniz? Eu te conto aqui no vídeo. Vem comigo. Fernando Diniz convocou um jogador pela primeira vez, o goleiro Bento do Atlético Paranaense. Um cara que eu conheço desde que ele tinha 12, 13 anos de idade. Eu trabalhei como assessor do Atlético Paranaense na época de faculdade, fiz um estágio por lá. E conheci o Bento nas escolinhas do Furacão, lá no ano de 2012, portanto, 11 anos atrás. O Bento tinha 12, 13 anos de idade. E ele já era considerado um cara para ir para as categorias de base do Atlético e para se firmar, como se firmou, como um goleiro do futuro. O Atlético, quando vendeu o Santos há 2 anos, confiou no Bento. O Bento já tinha feito algumas partidas, ele era o goleiro reserva, foi muito bem na Libertadores, por exemplo, contra o River Plate. Um cara que mostrou serviço e desde que assumiu a camisa 1 do Furacão tem sido um dos principais goleiros do futebol brasileiro. O Bento foi convocado pela primeira vez e é muito merecido. Você não está acompanhando o Atlético Paranaense? Sugiro que você assista as partidas do Bento, porque ele é um goleiro que é seguro por cima, muito bom embaixo na baliza, melhorou demais na saída do gol, que era um defeito que ele tinha. Não digo um defeito, mas uma coisa que ele ainda não havia aprimorado nos seus primeiros anos como titular. O Bento está jogando demais e a convocação é muito merecida. Ele tinha o sonho de ir para a Europa no meio do ano, o Atlético segurou o jogador por conta da Libertadores, agora foi eliminado. O Bento nunca escondeu que quer jogar na Europa e a seleção brasileira, se o sonho da Europa ainda não se realizou, a seleção brasileira com certeza é outro sonho que o Bento acaba de alcançar nessa sexta-feira. Bento convocado com méritos, tá aí o goleiro para 2030 e para 2034, tá? Para 2026 acho que ainda vai ser o Alisson, mas é muito importante o Bento já estar neste ciclo de Copa do Mundo. E o Diniz convocou também vários dos seus jogadores, digamos assim, os seus comparsas, né? Os seus parças, né? Os seus compadres. A gente vai falar mais sobre eles a partir de agora. Antes de continuar um vídeo, um recadinho rápido dos nossos parceiros da Formar e Compensados, eles que fazem o melhor compensado do Brasil e entregam aí, fazem obras para a indústria civil, moveleira e também a indústria náutica. E que tem atuação nos esportes, tá? Sabe aqueles tablados antiderrapantes de compensado que você vai em shows nas grandes arenas do Brasil e você não pisa no gramado? Formar e Compensados já cedeu para vários deles e também montou arquibancadas móveis para a Fórmula 1. Formar e Compensados cedeu, né, o material para que essas arquibancadas sejam montadas. Se você quer fazer sua obra, tá? Trabalha com isso, quer fazer sua reforma e precisa do melhor compensado do Brasil, liga lá, contato está aqui na descrição do vídeo. Fala que você veio pelo Pra Jogo, que você ganha 5% de desconto na primeira compra. Agora, vamos voltar para analisar a convocação do Diniz mais a fundo, primeira convocação do técnico para a seleção brasileira. O Diniz convocou vários caras que trabalharam ou trabalham com ele para a seleção, para essa primeira data FIFA, né, esse primeiro compromisso do Brasil nas eliminatórias para a Copa de 2026. E aí reclamava muito do Tite. Pô, só leva seus comparsas, só leva os caras do Corinthians, Paulinho, Renato Augusto, etc. O Diniz levou o Nino e o André do Fluminense, jogadores que já haviam sido convocados. O André, inclusive, presença constante nas primeiras listas do ano, com o Ramon Menezes ainda de interino. E convocou caras que ele trabalhou e até que ele inventou. Por exemplo, os laterais esquerdos. O Caio Henrique, do Mônaco, era meia, foi meia da campanha do Paraná Clube na primeira divisão, a última, inclusive, da história do tricolor aqui de Curitiba. Virou lateral esquerdo com o Diniz no Fluminense. Jogou muita bola, hoje está no Mônaco e é titular da lateral esquerda, tem feito grandes temporadas europeias desde que chegou ao time lá do Principado. E ele foi para a seleção, assim como o Renan Lodge, que foi praticamente uma descoberta do Diniz quando ele era técnico do Atlético Paranaense. Começou muito bem sob a batuta do Diniz aqui em Curitiba e ele também voltou. Você podia falar, pô, tinha outros aí, cadê o Alexandre e tudo mais? O Renan Lodge, um dos bruxos do Diniz, digamos assim, foi convocado. Falei do André no meio campo, mas ele também levou o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães pode ter um papel importantíssimo, comendo a bola no Newcastle. Jogou com o Diniz no Atlético Paranaense. E aí tem vários outros também na convocação do Diniz. Se você pegar a questão da Arábia, não foi um problema. Neymar Júnior, convocado. O Diniz falou que vai contar com o Neymar
para esse início de ciclo. Esperava-se uma renovação. O camisa 10, hoje do Al Hilal, está convocado. E o Diniz falou que conversou com ele na coletiva de imprensa. Tem o Neymar bem próximo e quer o camisa 10 das últimas 2 Copas do Mundo como o seu principal jogador para esse ciclo. O Ibanhas, que foi para o Al Ahly, também da Arábia Saudita, jogou na Roma na última temporada, ele também foi convocado. Então o mercado da Arábia não vai fechar as portas para a seleção brasileira. E aí a gente tem outros nomes por lá, o Malcom no próprio time do Neymar, no Al Ahly, no Al Hilal, perdão. O próprio Roberto Firmino começou a sua carreira na Arábia fazendo muitos gols. Então, e ainda tem o Romarinho, mas esse não vai ser convocado. Tem 28 jogadores na Arábia, mas o mercado da Arábia Saudita não vai fechar as portas para a seleção. Isso ficou claro nessa coletiva. E temos que falar de Lucas Paquetá. Estava negociando com o Manchester City, o Pep Guardiola desistiu da negociação porque hoje pela manhã, comecinho da tarde já, saiu uma notícia de que o Paquetá está sendo investigado pela Federação da Inglaterra por conta de participação em esquema em apostas esportivas. Não ele diretamente, mas familiares dele. E aí o Diniz foi muito claro, falou, eu falo a verdade, não convoquei o Paquetá por conta da investigação para preservar o jogador e preservar a seleção também. O Paquetá estaria na lista. A minha suspeita é que no lugar do Rafael Veiga, o Diniz não quis comentar. Você gostou da convocação? Para mim, faltou um 9. Vitor Roque do Atlético Paranaense, o principal prospecto. Se o Bento é o principal prospecto para o gol, o Vitor Roque, já vendido para o Barcelona, 18 anos de idade, é o principal jogador jovem para a camisa 9. Ele levou o Matheus Cunha, que até começou muito bem na Premier League essa temporada pelo Wolves, e o Richarlison, que ainda patina no Tottenham, o camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado. Eu levaria o Vitor Roque. Se não vai experimentar o garoto agora, não vai dar cancha para ele agora, vai dar quando? Fica meu questionamento. Você gostou da convocação? Escreve aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Gosta do nosso conteúdo aqui no Pra Jogo? Então você já sabe. Se inscreve no canal no YouTube, segue a página no Facebook e confere todas as nossas redes sociais, que a gente tem um conteúdo diário para você, sempre trazendo uma pitadinha, uma análise, uma curiosidade, algo diferente do que você vê por aí no jornalismo esportivo. Então, você já sabe. Tá Pra Jogo? Segue a gente nas redes sociais e vem comigo.